E aqui estamos mais uma noite, às noites de quarta-feira, estudando Paulo e Estevão, e como vocês podem observar pela data, nós já completamos um ano de estudo desse livro maravilhoso que nos tem trazido tantos ensinamentos e também muitas emoções. Nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, e aos bondosos benfeitores espirituais por toda a proteção que nos tem sido dada ao longo desse um ano de estudo de Paulo e Estevão. Passamos por noites de frio, por noites de calor, passamos por dificuldades de toda sorte, de todo tipo, mas continuamos a nos debruçar sobre este livro maravilhoso, uma verdadeira obra-prima que a espiritualidade superior nos concedeu por meio de Chico Xavier, com todo o estilo, com todo o conhecimento, toda a sabedoria que Emmanuel registrou sobre essa história extraordinária de Paulo, de Saulo, de Gesiel, de Abigail, Simão Pedro e tantos outros personagens com os quais nos identificamos e que têm aparecido ao longo dessa história. Ainda temos muito mais pela frente, nós já passamos pela metade do livro, mas nós temos muitos ensinamentos pela frente ainda. Então, não temos pressa, não tem importância alguma se demorarmos mais um ano, se Deus quiser, todos juntos, até conseguirmos encerrar, terminar. Não temos pressa alguma, porque nós ainda temos muitos ensinamentos pela frente. Então, agradecendo imensamente a todos pela companhia, mas, acima de tudo, agradecendo a Deus que nos permitiu o estudo desta obra. Então, para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Sônia. Por favor, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estudo, de conhecimento. Vamos agradecer a oportunidade desse um ano de estudo também, porque a gente está aprendendo um pouco mais sobre toda essa história, que é um presente para todos nós. Vamos agradecer a espiritualidade por tudo isso. Obrigado, Senhor, obrigado a todos por mais esse presente, né, de conhecimento, de amor. E obrigado a todos. Muito bem. Nós ainda estamos no capítulo 4. Eu vou fazer aquele vai e volta, né? Porque agora eu vou mudar de tipo de tela. Então, compartilhando agora o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar. Aqui. Gente, só voltando um pouquinho, aliás, não vou voltar ao texto, nós estamos naquele trecho em que Saulo, Barnabé e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, foram para Chipre, como nós mostramos para vocês, uma ilha no mar Mediterrâneo, próxima da Turquia, mas ao mesmo tempo próxima dali do litoral da Síria, do Líbano. E eles passaram primeiro pela cidade de Sítium, onde Barnabé tinha a família, alguns parentes. Depois, descendo, passaram pela cidade, por uma outra região chamada Amatonte, se não me engano, o nome era esse. E nesses lugares encontraram amigos, né, pequenos grupos de seguidores de Jesus, e por fim chegaram na cidade de Neapafos, que era a sede do governo, porque a ilha de Chipre pertencia ao Império Romano, como tudo ali na costa do Mediterrâneo. E
em Neapáfos, o procônsul se chamava Sérgio Paulo e estava muito doente. E na cidade de Neapáfos, Saulo, Barnabé, junto com outros irmãos, outros seguidores, né, de Jesus, estavam promovendo muitas curas, e isso chegou ao conhecimento do procônsul, que pediu para que Saulo e Barnabé fossem até onde ele morava, né, a sede do governo, porque queria conhecê-los. E Saulo teve então a oportunidade de encontrar-se diante daquele que havia sido o benfeitor de Gesiel, quando Gesiel estava como escravo nas galés romanas e foi escolhido pela sua bondade, disciplina e obediência para cuidar de Sérgio Paulo, que estava com uma doença muito grave, contagiosa, e foi praticamente abandonado pelos seus amigos no navio. E ali quem cuidava dele era Gesiel, que também acabou se contaminando, e justamente pela sua bondade é que Sérgio Paulo evitou que ele fosse jogado ao mar e passou pela costa da Palestina, largando Gesiel ali na praia, com uma bolsa bem farta, com dinheiro suficiente para que ele conseguisse se manter. Então, a vida de Gesiel foi salva por um patrício romano, Sérgio Paulo, e foi salva pela bondade de Gesiel. Não sei se vocês se lembram da bondade de Gesiel, da sua educação. E Saulo agora, 10 anos depois, tinha a oportunidade de estar na frente, diante daquele que havia sido o grande benfeitor de Gesiel. E ali Saulo contou, né, praticamente relatou para Sérgio Paulo tudo que aquele patrício romano havia passado, que não era a primeira vez que ele ficava doente, muito mal de saúde. E Sérgio Paulo ficou boquiaberto, né, mediante tudo aquilo que Saulo contava para ele. Mas tinha um problema. Quem cuidava da saúde do Sérgio Paulo era um mago judeu, como havia muitos na época. Não havia medicina, né, gente? Pagava-se para beber, para tomar talvez medicamentos inventados, manipulados, que só Deus sabia se funcionavam ou não. E e no caso, esse mago judeu, que se chamava Bar Jesus, estava ganhando um bom dinheiro, porque ele era pago para fazer aquilo. Ele não trabalhava de graça. Ele não cuidava do procônsul romano de graça. E aí chega Saulo e Barnabé e falam de Jesus para o procônsul. E o procônsul se entrega em lágrimas a Jesus. E claro, foi curado. E claro que o mago judeu não gostou da história. Surgiu então uma baita de uma discussão entre eles, porque sendo ali a sua fonte de renda, se o procônsul ficasse curado, ele perdia o emprego, não é? E aí ele discutindo com Saulo e Barnabé sobre Jesus. E aí nós paramos então nesse parágrafo onde realmente a coisa estava pegando fogo ali, porque Sérgio Paulo, ele assim, em prantos, como diz, em lágrimas, aqui, olha, no parágrafo anterior, acho que é no parágrafo anterior, não, é muito antes disso, nem vou voltar para trás, que é muito antes disso. No parágrafo anterior, um pouquinho antes, diz que ante as lágrimas convulsivas do procônsul,
Então, ele estava, assim, extremamente enternecido por Saulo ter se lembrado de que não foi a primeira vez que ele havia ficado doente, e quem cuidou dele havia sido Gesiel, e por falar de Jesus. Então, aquilo o comoveu profundamente. Mas o mago judeu Bar-Jesus não gostou da história. E foi aí que nós paramos. Tá certo, gente? Então, Sônia, dá para ler tranquila aí? Tá tudo certinho. Ah, outra coisa, deixa eu já deixar de prontidão. A Margarete não chegaria, ela precisou ir para São Paulo, não chegaria a tempo de poder fazer a leitura, como ela estaria escalada para hoje. Então, Celina, não tem problema se você ler depois da Sônia? Sem problema, sem problema. Tá bom, então já fique de prontidão aí. Então, Sônia, por favor, pode continuar, bem. Paramos aí que estava assim o maior bate-boca entre bate-boca não, né? Uma discussão por causa de Jesus, né? E com Saulo. Pode continuar, então, Sônia, mais um pouquinho, por favor. Tomara que não dê acesso de tosse. Oi? Tomara que não dê acesso de tosse aqui. Ah, tá. Qualquer problema, você fala, a gente passa para frente, tá bom? Seguiu-se acalorada discussão. Barjuso fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta Isso é da discussão, né? Requesta a discussão. e naquela de a prisão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o descrime sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarcense estava revelando. A polêmica já durava mais de uma hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e feitios de Jesus Cristo. Ele era contra Jesus, Sim, né? totalmente, sim. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou. Aí o Saulo também ficou mais nervoso ainda, né? Sim, Tudo. O mago não sabia com quem que ele estava lidando, né? Pois é. Tudo isso por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz, como vós também já vivi em treva e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adentrassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício. A visão do corpo fecha-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse momento, né? Sim, nesse momento. Barjus deu um grito: estou cego. Nossa, Gente, vejam o que Saulo fez. nossa, acho que nem ele acreditou, Saulo. Vejam, não foi um castigo. É que a discussão não acabava nunca. Ele não iria se convencer por palavras. Ele teria que se convencer, ou pelo menos parar de discutir, né? Porque a conversa já estava passando de muito. Então, Saulo usou um recurso mais drástico, vamos dizer assim. E ele utilizou, e ainda por cima,
disse o que aconteceu com ele próprio. Olha lá, também já vivia em trevas. Olha lá, também já vivia em trevas. E no momento em que ele se encontrou com Jesus, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito. E aí, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. E aí, então, ele dá um veredito, né? A visão do corpo fechar-se-vos-á, ou seja, você vai parar de enxergar por um tempo. E aí, na mesma hora, Bar-Jesus deu um grito. Fiquei cego. Ou seja, a visão dele escureceu totalmente. Não foi por castigo, certo, gente? Porque nem mesmo Saulo podia imaginar que ele também tivesse mediunidade. Ou melhor, que ele também tivesse tanta força espiritual. Mas vamos em frente. Estabeleceu-se alguma confusão no recinto, imagino. Nem fale. Barnabé adiantou-se amparando o israelita que tateava aflito. O tecelão e o governador aproximaram-se, surpreendido. Mas deve ter sido uma surpresa, né? Imagina o homem lá todo... A confusão. Depois da discussão, a confusão. A confusão. O desespero. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 longas horas, Bajus chorou, mergulhado nas sombras espessas que lhe invadiram os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Branda serenidade estabeleceu no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Aí o medo dele. Nem fale. Tomou um grande susto. Nossa. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado: amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais de que sois portadores, e proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que me for possível. Podereis saber os projetos que vos animam? Os 2 missionários entreolharam-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bajus. Quer dizer, conclusão, o dia tinha sido cheio de emoções. E para fechar, né? Mas essa surpresa... Vem essa surpresa justamente de uma autoridade romana, gente. Eles não estavam conversando com qualquer um. Estavam conversando com uma autoridade romana que aceitou Jesus e queria saber quais eram, então, os propósitos de Saulo e Barnabé, né? Porque ele poderia saber os projetos que vos animam, porque, olha, proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que for possível, olha, ou seja, que ajuda, né? A ajuda de uma autoridade romana
né, para poder formar uma comunidade cristã ali naquela cidade, naquela localidade. Enfim, realmente foi um dia muito cheio de emoções, porque nem mesmo Saulo, olha, Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que recebera, tanto no sentido de escurecer a vista, os olhos do mago, e ao mesmo tempo por ter restituído a visão a ele. Né? Então, realmente, nem Saulo sabia o poder que ele trazia em si, o poder baseado realmente no seu grande amor por Jesus. Essa que é a verdade. Mais um Isso é o pouquinho só, espiritual, né? Esse é o Isso. espiritual. Mas aí também a gente vê o procônsul, ele sempre foi uma pessoa boa. E Foi. aí ele está recebendo aquilo que ele já demonstrou da bondade dele, né? Isso, exatamente. Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, estabeleceu com jubiloso conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável no cometimento, mas é esforçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperemos na Igreja infinita, onde, nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Trata-se de... Só um momentinho, Sônia. Olha esse parágrafo aqui, gente. O que Emmanuel escreve aqui? Jesus, o Salvador, fundou a religião do amor e da verdade. Instituição invisível. Ou seja, não é uma instituição de pedras, de paredes. E universal. Ou seja, em qualquer ponto do universo deve imperar o amor e a verdade, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Então, mais uma vez, nós vamos frisar bastante uma questão em torno da palavra igreja, gente. Igreja vem de eclesia, do grego, que significa assembleia, comunidade. Um grupo que possua os mesmos fins. Só que para nós, hoje, igreja é o edifício, é o prédio. E nós esquecemos de que a igreja é o grupo de pessoas que se reúnem naquele lugar. Nós tomamos o grupo, o agrupamento humano, deixamos de lado, nem lembramos do agrupamento humano, e quando usamos a palavra igreja, seja católica, seja protestante, seja evangélica, a gente se prende ao edifício. Não era o mesmo conceito existente na época, gente. Como a gente viu lá na igreja de Antioquia, era cavada nas rochas.
onde cabiam ali no máximo umas 30, 40 pessoas, e olhe lá. Então, Jesus não fundou uma religião institucional, hierárquica, com chefes, com dízimos, com construções grandiosas, de pedra, de tijolo, seja do que for. Jesus fundou a religião do amor e da verdade. E isso é universal. Então, durante o nosso estudo deste livro, cada vez que aparecer a palavrinha igreja, não é para pensar num prédio, numa casa, num templo de parede, telhado, porta, janela, nada disso. É a comunidade, é o grupo de pessoas. Está falando de pessoas e não do prédio. Então, é um conceito completamente diferente daquele que nós usamos hoje para a palavra igreja. Porque a gente fala assim, que igreja você frequenta? Ah, eu frequento a igreja da Boa Morte, por exemplo. Então, na mesma hora, vem a imagem da igreja da Boa Morte na nossa mente. A gente esquece que lá dentro se reúnem pessoas. Então, tomemos bastante cuidado, porque quando Saulo fala aqui, né? Mas aqui, olha, onde que está aqui a palavrinha? Aqui, ó, nosso fim, tá logo a seguir, nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Então, o grupo tinha que se encontrar na casa de alguém. Mas lembrando, né, gente, vamos lembrar um pouquinho, lá em Damasco, onde é que os seguidores de Jesus se reuniam às escondidas? Na casa de uma lavadeira. Tinha um prédio, uma igreja? Não. Lá mesmo em Jerusalém, tinha a Casa do Caminho, que já estava sendo super vigiada pelos judeus. Mas Maria, mãe de João Marcos, tinha uma atividade cristã na sua própria casa. E lá em Antioquia? Lá eles se reuniam num buraco cavado dentro de uma rocha. E lá na cidade de Jope, onde Pedro precisou ficar escondido, tinha um templo ou uma igreja de pedras, ou seja lá o que for? Não, era na casa de alguém. Eram grupos familiares, pequenos grupos familiares. Só que Saulo está enxergando mais longe. Ele está enxergando muito longe. Para que nesses templos ou nessas localidades fosse possível que se irmanassem todos aqueles que seguiam Jesus. Com qual objetivo? Estudar, conhecer os ensinamentos de Jesus, conversar a respeito deles, conversar com benfeitores espirituais, recebendo suas orientações, muito diferente do que as igrejas institucionais fazem hoje. Tá certo, gente? Importante lembrar, eu já falei isso, eu torno a dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu somente 300 anos depois, com um imperador romano. Então, tomemos muito cuidado, porque não existia nada institucional. A única coisa que dava autoridade era justamente a dedicação a Jesus, a dedicação ao amor e à verdade. Sônia, eu vou parar aqui com você agora, assim você também não puxa tanto para a sua leitura e pode descansar um pouquinho a garganta e o fôlego, tá bom? Eu agradeço até aqui, Sônia, obrigada, viu? Obrigada, você.
Celina, pode continuar, fazer um favor? Trata-se de sublime iniciativa, aparteou o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos propriamente, que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Olha, gente, vamos destacar algumas palavrinhas nessa fala de Saulo. Por enquanto, existiam duas comunidades, duas igrejas, a Casa do Caminho em Jerusalém e a de Antioquia. Não temos outros núcleos educativos. Então, para Saulo, as igrejas, ou onde se reunissem os cristãos, deveria ser um núcleo educativo. E como a gente comentou, por enquanto, as reuniões eram nas casas das pessoas, às escondidas, né? Pode continuar, Celina. Neia Pafos terá, então, a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se, então, e, com o cidadão Cíprio, agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Só um comentário aqui, gente. Cidadão Cíprio era o Barnabé, porque ele nasceu na ilha de Chipre. Então, quem nascia em Chipre era Cíprio ou cipriota. Tá? Então, o cidadão Cíprio, aqui Emmanuel fala aqui, é Barnabé, tá bom? Os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o Mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizesses o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a surgir a mudança de teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tiveste o teu Pentecostes. Foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. Gente, aquele momento, que ele fala assim, quando Ananias te batizou,
também a mesma coisa aqui, gente. Não havia cerimônia do batismo como existe nas igrejas hoje. Isso era uma forma de expressão, era apenas uma expressão. Porque não foi Ananias que acudiu Saulo quando ele ficou cego, lá naquela hospedaria em Damasco? Não foi o próprio Ananias que, através também da sua intercessão e da sua prece, devolveu a visão a Saulo e passou a cuidar de Saulo? E Saulo foi pela primeira vez numa reunião cristã na casa daquela lavadeira lá em Damasco. Então, é nesse sentido, porque não havia cerimônia de batismo como existem hoje nas instituições das igrejas. Era tudo muito simples. Vamos traduzir isso como sendo adesão, porque a origem da palavra batismo é mergulho, é mergulhar. Mas, então, Ananias não mergulhou Saulo em lugar nenhum, a não ser nos ensinamentos de Jesus. Então, a partir dali, foi um marco, um novo momento para a vida de Saulo. E não sei se vocês se lembram, quando Gesiel abriu o coração, contando todo o sofrimento pelo qual ele passou, conversando com Simão Pedro, lá na casa do caminho, e para evitar complicações quanto à sua procedência, Simão Pedro sugeriu que ele mudasse de nome e passou a ser chamado de Estevão. Então, é isso que Barnabé está dizendo. Você não achou melhor mudar de nome quando você se entregou, quando você mergulhou nos ensinamentos de Jesus? E Saulo respondeu, não me lembro disso. E lembrando qual era a característica do dia de Pentecostes, era justamente o surgimento da mediunidade. Como nós estudamos, já passamos por essa parte aí, bem antes do início do estudo desse livro. Falamos sobre o dia de Pentecostes, a manifestação de espíritos superiores por meio dos apóstolos, falando em várias línguas para que todos entendessem. Então, aquele dia, junto com o procônsul, é como se Saulo realmente tivesse descoberto as energias de que era possuidor, né? Como ele fala aqui, e ele dizia, isso só aconteceu por causa do Cristo, porque de nós mesmos nada valemos. Então, é isso que o Barnabé está falando para ele, precisa tomar cuidado para a gente não puxar o significado das palavras que eles estão dizendo aqui dentro da concepção religiosa da onde talvez alguns de vocês estejam vindo. Tá bom, gente? Vamos entender as coisas como elas realmente eram na época, com outro significado e tudo com muita simplicidade, tá? Então, vamos lá, pode continuar, Celina. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu. É muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de Salvação. Intimamente, recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão, e invocando a memória do mártir num apelo silencioso, falou comovido. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças.
depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, falou: razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer, doravante, um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me à romana. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Gente, lembrando que Saulo era judeu de nascimento, mas ele tinha cidadania romana. Então, como ele fala, como ele diz aqui, né? Ao invés de usar o nome Saulo, judeu, vamos dizer, a língua romana, que língua os romanos falavam? Falavam latim. Então, eu passarei a usar a pronúncia do meu nome, a romana, em latim, que é Paulo. Então, o que trocou ali é apenas o hábito da grafia e da pronúncia, como ele disse aqui, porque ele realmente não tem a diferença de um S por um P, certo, gente? E com isso, ele também homenageava Sérgio Paulo, homenageava esse patrício romano só porque ele era um patrício romano, só porque ele era a autoridade máxima naquela cidade. Não, porque foi Sérgio Paulo que salvou a vida de Gesiel. Foi por esse motivo. Então, era uma homenagem que ele fazia àquele benfeitor de Gesiel, o mesmo Estevão a quem ele mandara matar. Vejam, gente, que Saulo não era leviano, não era um homem leviano, que se deixava encantar. Nossa, estou encantado, porque nós conseguimos converter uma autoridade romana aos ensinamentos de Jesus. Não era isso, não era vaidade nenhuma. Era uma alegria íntima muito grande, mas a lembrança de que aquele patrício romano havia salvado a vida de Jesus. Tá bom, gente? Precisamos tomar muito cuidado aí com as nossas colocações aí. Não podemos deixar de lado a forte personalidade de Saulo. Pode continuar, Celina. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas, naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de Abigail.
Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir, sem vacilações, fosse aonde fosse. Os 2 irmãos de Corinto estavam vivos de tal modo em sua alma sensível que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel, dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Gente, vejam, não sei se vocês conseguiram apanhar o raciocínio de Saulo. Não é, Celina? Nossa, não é? Que lindo. Porque assim, ele, como ele fala aqui, como Saulo, ele havia defendido Moisés. E haveria igualmente, com o mesmo nome, deveria servir a Jesus, lembrando sempre que ele havia sido o primeiro perseguidor. Então, se ele começou, né? Ou seja, ele queria, olha, fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar todo o mal e mobilizar todos os recursos para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas naquele momento, com aquele acontecimento envolvendo Sérgio Paulo, veio à sua memória a lembrança de Estevão, que é Gesiel, e Abigail, os 2 irmãos, a quem ele vira em espírito, lembrando, num desdobramento, lá em Damasco, quando ele foi pedir ajuda ao seu pai. E dormiu no meio das pedras, e ali, num desdobramento, num momento de emancipação da alma, ele conversou com Gesiel e Abigail. E Abigail passou para ele o roteiro que ele deveria seguir na sua vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, trocando o nome dele de Saulo para Paulo, que era só uma questão de pronúncia do hebreu para o latim, ele sempre se lembraria de Gesiel, que foi salvo pelas mãos de um patrício romano. Era uma forma de homenagear Gesiel, lembrando do seu benfeitor. Então, vamos dizer assim, aquela dureza que Saulo tinha para consigo mesmo, deu uma amolecida, né, Celina? Deu uma amolecida no coração de Saulo, lembrando de tudo que Gesiel passou e por ter sido salvo por Sérgio Paulo. Acho que dá para caminhar mais um pouquinho, Celina, mais 20. A gente não quer parar, na verdade, né? Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo, até o fim dos seus dias. Gente, pode falar, Celita. Não, pode, comenta bem. Gente, assim, a personalidade de Saulo era algo muito especial. Ele era muito franco, muito sincero, muito fiel. Então, foi fiel a Moisés, queria ser fiel a Jesus, usando o mesmo nome Saulo. Mas ele trocou de nome por uma causa que mexia muito com os seus sentimentos mais íntimos, porque ninguém sabia que Gesiel era irmão da noiva, a que ele tanto amara.
Ninguém sabia daquele drama afetivo que Saulo viveu. Então, ele concordou em mudar de nome, mas com um propósito muito nobre. Não simplesmente para dizer, agora me tornei cristão, vou mudar de nome. Como se fosse, assim, uma prática banal. Não, para ele não. Ele continuaria como Saulo até o fim da vida. Mas naquele dia, naquele momento, ele achou que realmente valeria para homenagear Gesiel e para homenagear o seu benfeitor, um patrício romano, Sérgio Paulo. Vejam, gente, que Saulo era muito fiel e muito íntegro, né? Falando, vou mudar de nome só porque agora eu virei cristão, de uma forma assim, comum, banal, corriqueira. Não, para ele não. Então, que homem, que personalidade, né? Vamos lá, Celina, mais um pouquinho. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Pafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Imagino. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário e os 2 mensageiros do evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração, quando Paulo foi procurado por Bar-Jesus, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu, pois, com toda a afabilidade. Bar-Jesus parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário, atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo. Com certeza, não? E por conseguinte, ninguém mais agradecido a vossa intervenção, libertando da enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. Acontece, retrucou o mais animado, que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Mas, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar-Jesus continuou. Quanto ganhais no vosso ministério? Senta que lá vem história. Quase. Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo, então, todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertencem ao Pai que está nos céus. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazieis convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino o contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguiu.
Mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixou mais atento e murmurou: só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. Gente, nós vamos parar por aqui. Meu Deus do céu. Nós vamos parar no parágrafo 68, o verbo israelita. Certo, gente? Vamos parar por aqui. Pessoal, nós vamos... Todos querem tirar proveito de situações, né? Ele não estava focado no entendimento das coisas, ele queria ganhar dinheiro. Meu Deus. Isso. Gente, nós vamos começar a compreender de onde vinham as... Como fala, meu Deus? As críticas contra os seguidores de Jesus. E por trás das críticas, das perseguições, nós vamos descobrir que o que havia era, todas elas tinham um ponto em comum, era o interesse pessoal daqueles que perseguiam, dos perseguidores. Mas nós vamos deixar isso para as nossas próximas, para os nossos próximos encontros, certo, Celina? Que hoje já avançamos bastante, certo? Nós vamos descobrir aqui que muitas vezes aqueles que se colocam contra o progresso das lições de Jesus estavam mesmo preocupados com os seus interesses pessoais que ficassem comprometidos, tá bom? Então, eu vou sair daqui, voltando aqui para a nossa página principal e pedindo a você mesma, Celina, por favor, que termine para nós. Agradecemos, Mestre Jesus, esse estudo maravilhoso, esse estudo de grandes ensinamentos que nos tocam profundamente. Esse exemplo de Paulo agora, né? Saulo anteriormente, que convicção, que certeza, que personalidade. Rogamos, Pai, que na nossa pequenez sejamos firmes também, firmes na fé, para que, com o sacrifício de nós mesmos, que sejamos prontos a esse sacrifício, para vivenciarmos essa fé que professamos. Agradecendo a todos que nos acompanharam, a grande equipe espiritual e, principalmente, a grande oportunidade que estamos tendo. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja, Senhor Jesus. Queridos amigos, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um grande abraço. Fiquem com Deus.